gente! Eu sou a Gabi, eu sou professora, contadora e mediadora de histórias, formando em artes pela UFRRJ. Eu tô aqui hoje, né? Vamos lá, as vias de fato. O motivo de eu estar aqui hoje é conversar com você sobre contação de história e apresentar a contação de história como uma ferramenta pedagógica para lidar com o aluno ou a criança com autismo, né? Uma criança que está dentro do espectro ou que tenha TEA, que são as três formas que a gente vai chamar aqui durante os nossos encontros. Então, autismo, TEA, que é a sigla por transtorno do espectro autista, e espectro. Então, vamos lá. Adentre essa sala de conhecimento que vamos instaurar aqui nesses próximos 3 encontros. Nossas conversas aqui terão o objetivo de munir você, meu querido ouvinte, de estratégias que possam beneficiar, favorecer e facilitar o seu fazer, né? Para que ele seja efetivo e afetivo com essa criança dentro do espectro. Então, se você é um profissional do livro, um contador, mediador de histórias, um professor ou apenas curioso, senta aí que lá vem história. Bom, antes de tudo eu preciso contextualizar com você o que é o transtorno do espectro autista, né? O CID-F840, que é o número dessa doença dentro da Classificação Internacional de Doenças, para você que não sabe, talvez toda doença tem o seu código, né? Para melhor catalogização, enfim. Dentro desse CID-F840, a gente vai ter essa classificação do que é o transtorno do espectro autista. E nesse CID vai falar, né, sobre essas perturbações características do espectro autista nos 3 domínios, que é interação social, comunicação e comportamento focalizado ou estereotipado. Eu tenho uma cola aqui, eu vou utilizá-la de vez em quando. E aí, o que é isso, Gabi? Então, isso quer dizer que a criança com transtorno do espectro autista, ela pode ter uma menor interação com os seus pares, né? Ou uma dificuldade de interação com os seus pares. Então, a comunicação social dela é diminuída. E quando eu falo social, não é nem talvez só verbalmente, né? Essa criança não falar ou ter um atraso na fala, enfim. Ela pode ter um atraso na comunicação não verbal também. Porque o nosso letramento para o mundo passa muito antes da própria escrita ou da própria leitura por um letramento visual, né, imagético. Então a gente começa a se comunicar através de gestos, muito antes da própria fala. Então essa criança ela pode apresentar um atraso, né, verbal e não verbal, e a gente tem que ficar atento a isso. A criança que está dentro do espectro, ela não costuma compreender que a comunicação social passa pelo outro, né? Ela não tem esse filtro social. Então, ela é uma criança muito independente, ela é uma criança muito inteligente, pode ser uma criança afetuosa, pode ser uma criança que olha assim nos olhos, né? Porque geralmente a gente tem visto assim muitas checklists na internet, né? Para você se identificar ou reconhecer outra pessoa como autista. Então, o espectro já fala, né? O espectro ele engloba muitos tipos de diagnósticos, né? Muitas diferenças dentro da existência humana, dentro dessas características que vão estar englobadas aí dentro do autismo, né? Então a gente não tem uma regra para lidar com a pessoa autista, né? Eu vou estar apresentando aqui para vocês o que eu consegui a partir das minhas pesquisas contribuir para que a troca com essa criança possa ser mais efetiva e mais afetiva, mas depende principalmente de você e da sua sensibilidade de entender essa criança, né? E de perceber quais são as necessidades dela, como essa criança dialoga com o mundo, né? Como ela se apresenta para o mundo, porque nem sempre o autista não vai olhar nos olhos, não vai ter essa sensibilidade ou vai ter dificuldade social. Enfim, são muitas características que podem envolver essa criança e muitas soluções que você, como professor, como mediador, enfim, como pai, pode estar propondo, né? Para facilitar o convívio, a vivência e o desenvolvimento dessa criança que está dentro do espectro.
Então é importante a gente saber que existe esse marcador de desenvolvimento infantil, né? Quando você vai geralmente levar o seu filho no médico, ele tá nessa fase de crescimento, ele vai marcando, né? Se ele já anda, se ele já fala. Enfim, a gente tem esses marcadores no desenvolvimento infantil, e aí não quer dizer que o seu filho ou, né, a sua criança seja incapaz, né? Ela só tem uma relação diferente com esse desenvolvimento que é esperado dela nessa fase que ela se encontra. Então nós chegamos aqui num momento crucial, que é falar dessa criança na escola. Nós passamos, né, por nossa vida tendo contatos sociais. O nosso primeiro contato social vai ser a nossa família, que é o nosso núcleo, ele é um contato reduzido. Nosso segundo contato social geralmente vai ser a escola, e é onde a gente vai ter essa interação maior, né, com o mundo, né, com diversas outras crianças, diversos outros tipos de vida, de cultura, enfim. E aí essa criança, nesse momento, ela pode ser identificada por um professor, né? Vou abrir um parêntese aqui para dar uma dificultada para a galera da edição, para salientar que o profissional da educação, ele sinaliza a possibilidade desse estudante estar dentro do espectro. Então ele não diagnostica, né? Ele passa para a equipe escolar, e essa equipe escolar vai estar entrando em contato com a família e tudo mais para providenciar esse profissional da saúde que vai amparar este estudante. Ela pode ser identificada por um professor, né, ou por um profissional da educação ali como talvez uma criança que possa ter, né, que possa estar dentro do espectro. Isso causa muita dificuldade de aceitação na família, muitas vezes, né, uma resistência, ou talvez realmente se fecham para a possibilidade dessa criança estar dentro do espectro, por medo, enfim, por preconceito, né? Existem muitas questões aí que ainda não são dialogadas sobre o transtorno do espectro autista, por isso que eu quis primeiro contextualizar aqui para a gente estar se munindo dessas ferramentas, né, que podem ajudar a gente ou alguém que a gente conheça, enfim. Então, muitas vezes a família se fecha para esse possível diagnóstico, que pode só aparecer na escola, né? Quando essa criança tem contato com outras crianças, tem contato com o mundo exterior ao núcleo familiar dela. Então, a família pode se fechar para essa possibilidade, né, da criança ter ou estar dentro do espectro. E isso dificulta muito mais o desenvolvimento dessa criança, porque se ela tem um diagnóstico precoce, né, se a família passa a lidar com o transtorno do espectro autista desde a sua infância com essa criança, ela vai conseguir todo um aparato de ajuda para que esse desenvolvimento dela ocorra da melhor forma, né? Nós temos aí leis que garantem mediadores na escola, por exemplo, para essa criança que está dentro do espectro autista. A gente tem no Sistema Único de Saúde diversos profissionais disponíveis para estar abraçando, né, e lidando com essa diferença dessa criança, que não a torna incapaz de maneira alguma, que só torna ela com a característica humana diferente, né? É importante, né, essa identificação com o transtorno do espectro autista, caso haja, para que você consiga garantir os seus direitos e que também ganhe visibilidade e respeito, né? E compreensão, né? Que é o que eu tô buscando trazer aqui também um pouco, para que essa criança tenha os cuidados necessários que só o diagnóstico precoce pode proporcionar a ela, né? Para que essas dificuldades não se tornem um grande problema no futuro. Então, vamos ficar ligados nisso aí. E aí, agora que a gente já teve essa contextualização sobre o autismo e sobre suas muitas facetas, e sobre toda essa troca que pode ocorrer, né, dentro da escola, nós vamos passar para a prática cultural, artística, desse momento, desses encontros, né? Mas isso aí vai ser só no próximo vídeo. Então, vamos digerir tudo que foi falado, né? Refletir sobre tudo isso e até o próximo encontro.